da vida de um homem que desde pequeno, desde que ele tem um filho pequeno, o seu filho é possuído por um demônio que o joga, que o maltrata, que o lança no fogo. Você consegue imaginar a dor desse pai? Por quantas feridas ele passou? Com certeza, seu filho não pôde brincar com as outras crianças normalmente. Ele era uma criança mal vista. Né? Aquele ali é o que fica endemoniado. Os pais com certeza não tinham medo que os seus filhos brincassem com ele. Discípulos, e ele levou até os discípulos, mas os discípulos, eles também não puderam ajudar aquele homem. E assim também na nossa vida. Muitas vezes nós trazemos dores, feridas do que nós passamos desde a nossa infância. E quantas vezes nós queremos sentar com alguém para conversar, para explicar, e às vezes as pessoas querem nos dar uma opinião, uma sugestão, e parece que a gente não conseguiu se fazer entender, né? Ou às vezes a gente não quer nem que as pessoas falem nada, a gente só quer falar, mas as pessoas também querem dar opinião. E às vezes se frustram, porque o pai aqui também, ele correu para os discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus não puderam ajudar, não tiveram fé para expulsar aquele demônio. E a gente precisa saber que as pessoas na igreja são pessoas comuns como nós, que vão nos frustrar, que nós vamos frustrar também, e que às vezes elas não vão poder nos ajudar. Mas existe um que pode fazer todas as coisas. Quando Jesus chegou e aquele pai foi até Jesus, foi até a ele para conversar com ele, ele começou a contar e ele disse: eu trouxe para os seus discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada. E Jesus chama a atenção dos discípulos e disse: homem de pequena fé, por que vocês são assim, pequeno? Gente, quanta dor esse pai deve ter sentido, né? Por ter seu filho rejeitado em tantos momentos e não poder ajudá-lo. Toda pessoa que é mãe e pai sabe que é muito difícil ver um filho passando por uma dor e você não poder ajudar. E quantas vezes nós, como seres humanos, passamos por dores que a gente não consegue expressar. Que às vezes a gente está entre família e nem a família consegue entender, porque humanamente falando é complicado. São as mágoas que a gente vem guardando, que a gente vem sentindo. Aí Jesus olha para aquele menino e para aquele pai, e o pai fala: se você puder, pode curá-lo, pode libertá-lo. Jesus falou: se eu puder, eu posso, porque Jesus pode todas as coisas. Jesus pode nos restaurar, Jesus pode limpar a mágoa, tudo aquilo que ninguém fez por mim, sabe? Não fizeram por mim quando eu precisei, não me escutaram quando eu precisei. Tem gente que fica guardando o dia, o minuto, o segundo que as pessoas não olharam para ela, não deram atenção. Pare de olhar para isso, porque o ser humano ele é falho, ele não é perfeito, assim como você não é. Mas existe um que quer e que pode restaurar você, livrar você de toda essa mágoa, tudo aquilo que ficou, limpar o seu coração. Sabe, aquele homem, Jesus falou para ele se ele tinha fé, ele falou: Senhor, a minha fé é pouca, mas Senhor, acrescenta a minha fé. Tem versões que dizem assim: Senhor, acrescenta a minha fé, porque aquele pai sabia que se Jesus acrescentasse a fé dele, iria ser acrescentado. Então a Bíblia também nos diz que se nós não temos fé, que nós podemos pedir que o Senhor nos dá. Se você está passando por algum momento de mágoa, de frustração, ai, me feriram, me machucaram e eu não consigo colocar isso para fora, que nessa hora você possa orar ao Senhor e falar para ele: Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode me libertar, me restaurar e refazer a minha mente, para que eu não caminhe mais com essa mágoa, mas que eu caminhe em liberdade. Jesus está aqui, assim como esteve com aquele pai. E aquela criança, aquele adolescente, quando Jesus colocou a mão nele, ele foi liberto. E nessa hora, sinta Jesus colocando a mão sobre você, livrando você de toda a frustração, de toda a mágoa, de todo o sentimento de rejeição. Ai, que me feriram. Você não vai mais viver assim. Você vai viver a partir do momento em que Jesus tocou em você. E quando Jesus toca, tudo se faz novo. Esse é um novo tempo de Deus para a sua vida.
Jesus chegou, entrou na sua casa, entrou na sua vida e você irá viver uma nova história. Abra o seu coração para Ele, que você vai ver o que Ele irá fazer. Que Deus te abençoe.